Nesta noite, focar dentro da Bíblia o sacrifício de Jesus. Já que hoje vai ter a Santa Ceia, eu quero ministrar uma mensagem falando sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo falando da morte que está matando, destruindo milhares e milhares de vidas diariamente. Lembra que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. E como morrem pessoas diariamente nesse planeta. Abramos nossas Bíblias, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, e o verso 11. Isaías 5 e 11. E nós vamos, dentro da graça do Senhor, da direção do Espírito Santo, ministrar essa palavra para a igreja, para a edificação da igreja do Senhor. A palavra de Deus é somente para edificar, para fortalecer e para alimentar a nossa fé. Lembra que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E tudo que você vai ouvir nesta noite é única e exclusivamente palavras que estão contidas nesse livro que nós temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Todos acharam? Isaías 5 e 11 está escrito: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os embriague. Harpas e alaúdes e tamborins e pífanos e vinho há nos seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor e nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgaram, à sepultura desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará. Os olhos dos altivos se humilharão, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo. O Deus, o Santo, será santificado em justiça. Só até aqui. Os amados podem se assentarem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, esse texto que acabamos de ler é para os dias atuais também. Na época, eles queriam apenas vinhos, banquetes, instrumentos de pífanos, na época, alaúdes, uma festa para a satisfação da sua própria carne, mas não consideravam as obras do Senhor e nem olhavam para as suas obras. Isso não acontece na nossa geração do século XXI? O povo quer baladas, o povo quer curtir e satisfazer os seus desejos carnais. É um direito que Deus nos dá. Deus jamais vai violar os desejos da humanidade. Se alguém deseja buscar o mundo está à nossa disposição. Ninguém está aqui sendo pressionado, coagido para não buscar o que o mundo nos oferece. Nós temos a liberdade de escolha. E uma vez Jesus disse: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É verdade ou não é, queridos? Então, aqueles que folgavam, curtiam, desceram à sepultura, e diz que a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente. Como morrem pessoas no mundo diariamente no nosso planeta? Aqui nessa região, a Zona Leste, como toda a região de São Paulo, no Brasil, como morrem jovens vítimas de overdoses, vítimas de
desastres nos trânsitos, violência. E eu estive agora em janeiro, aliás, final de janeiro, começo de fevereiro, em Santa Maria. Fiquei 15 dias lá, pregando evangelho em praças públicas, dando entrevistas em canais de televisão. E aquela tragédia da Boate Kiss relata muito o que nós estamos lendo nesta noite. Não consideram as obras do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. E ali havia festa, glamour, luxúria. Lamentamos a morte daquelas vidas. Não queríamos que nenhum deles morressem. A pessoa morrer 242 pessoas numa noite só. Diz que abriram o banheiro, estavam todos empilhados, porque não tinha saída no banheiro. Todos um em cima do outro, todos mortos. E eu visitei alguns sobreviventes no hospital. Encontrei uma jovem sobrevivente. Sabe o que ela falou para mim? Missionário, eu sou desviada do Evangelho. Mas agora eu não quero mais voltar para esse mundo. Eu quero buscar esse Jesus Cristo, que Ele me resgatou. Querido, a morte é terrível. A morte é fatal. A morte não respeita a posição de ninguém. Não há armas contra a morte. Ninguém pode vencê-la. Quantos poderosos, como Muammar Gaddafi, que era o presidente da Líbia, lembra? Muammar Gaddafi, ele era o todo-poderoso naquele país. Ele prendia quem ele queria, soltava, mandava matar, era o imperador da Líbia. Mas há uns 2 anos atrás, eu creio que todo mundo acompanhou, a maioria acompanhou lá nos noticiários jornalísticos, que eu vi na televisão, que a multidão linchou ele em plena praça pública. Ele morreu linchado. Lembra de Saddam Hussein, grande ditador do Iraque? Disse que pegaram ele dentro de um buraco, de um bueiro, os americanos, e ele todo barbudo, estava assim totalmente desfigurado, e foi enforcado pelo seu próprio povo. Não há ninguém que possa vencer a morte. Tanto é que nós vamos ler junto aqui o que diz o rei Salomão. Foi um dos maiores sábios que pisou nesse planeta. Salomão se preocupava muito com esse lado da morte. Tem gente que só pensa em viver, e viver para eles é o momento agora. Depois que morreu, enterrou, acabou. Não é assim que nos falam? O mundo, morreu, acabou. Vamos curtir o que está no nosso direito. Mas preste atenção no que diz o rei Salomão em Eclesiastes, capítulo 8, verso 8. Eclesiastes, capítulo 8, verso 8. Nós encontramos aqui as seguintes palavras. Eclesiastes 8 e 8. Diz o texto: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Nenhum homem tem poder para reter o espírito. E não há armas nesta peleja. Você sabe que as tragédias mundiais sobre assassinatos, essas carnificinas, como os judeus, né, que Hitler mandou matar milhões de judeus. Os judeus, que é o povo de Deus, são perseguidos até os dias de hoje. Há muitas guerras lá no Oriente Médio, né? Na Síria, no Egito e próprio Israel. E eles estão pagando com as suas próprias iniquidades. Porque nós lemos aqui nesse final do capítulo 8 de Eclesiastes
nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. E o povo de Israel, como a maioria das pessoas que não têm prazer de buscar a Deus, são verdadeiros ímpios. Porque quando Jesus vai ser levado para ser crucificado, Pilatos falou para aquela multidão de judeus: a quem que vocês querem, Cristo ou Barrabás? O que a multidão optou, solta-nos Barrabás. E o vosso rei, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos diz: mas eu não vejo mal nele. E lavou as mãos, querendo se isentar da culpa. E eles disseram aos judeus, para insultar Deus, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Até hoje a maldição está naqueles países. Aceitaram um bandido, mas não queriam Cristo como seu rei. E Pilatos disse ainda para eles: mas eu hei de crucificar o vosso rei? E eles disseram: nós não temos rei, o nosso rei é César. Hoje acontece a mesma coisa no mundo religioso. Mundo religioso. As pessoas não querem se adaptar às normas do Evangelho de Jesus. Querem um Evangelho que se adaptem a eles. Mas não querem viver uma vida sob as normas desse Evangelho, dessa mensagem da cruz. Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Hoje há muito evangelho falsificado. Se prega muito sobre prosperidade econômica, cura do corpo. Não que Cristo não cure e que Ele não queira que nós prosperemos, mas só que Ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas hoje ninguém quer nada com o reino dos céus. Lembra que eu disse há poucos instantes? Não consideram as obras do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. As pessoas não olham para a glória de Deus, para os céus. Mas por que isso, pregador? Olhar para os céus? Sim, não só fisicamente, mas no sentido espiritual. Qual é a oração que todo mundo ora no mundo inteiro? Pai nosso que está onde? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então deve haver uma conexão, você com Deus diretamente. Por que conexão? Porque Cristo falou sobre isso. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, mas o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Eu interpreto essa palavra de Jesus, que há milhões de pessoas que se dizem cristãs ou que se seguem a Cristo, mas estão desligadas dele. Perderam a unção, perderam o foco, estão longe do conhecimento, longe da comunhão. Tanto é que o próprio Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. É o que nós estamos vendo no nosso século XXI. Doutrinas de homens. Embora essa geração de evangélicos, entre aspas, não estou querendo generalizar, há homens e mulheres de Deus na terra que seguem o evangelho, mas essa maioria de evangélicos querem buscar o homem de Deus, mas o verdadeiro cristão, ele busca o Deus dos homens. Não é assim que diz a Bíblia? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas para que busquemos a Deus de todo o coração, nós temos que considerar as obras das suas mãos. O rei Davi diz no Salmo 19, o verso 1. Do Salmo 19, o verso 1, Davi disse: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Está aí na sua vida. Querido, o cristianismo para mim é algo além da nossa imaginação. Cristianismo não é somente ter uma Bíblia e vir na igreja alguns dias da semana, ou no final da semana, no domingo como hoje. Isso é bom vir na igreja, é bom estar em comunhão com os irmãos, vamos tomar Santa Ceia, cultuar ao Senhor, o louvor que foi hoje aqui, levado até ao Senhor. Deus se agrada dessa comunhão que nós estamos aqui. Mas eu pergunto para mim mesmo: e as outras 22 horas que estamos fora da igreja?
Nós ficamos 2 horas dentro do templo, em regra. Mas sobram mais 22 horas. É nessas 22 horas, no meu dia a dia, que Deus vai pesar ou vai examinar a minha conduta diante dele. Verdade. É lá fora. Por isso que Jesus diz uma vez: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. E hoje há muita gente que diz que é evangélica, está sendo pisada pelos homens aí fora, por falso testemunho, por falta de comunhão diária com o Senhor Jesus Cristo. Quantos escândalos há nos meios evangélicos no mundo? Você sabe disso. Guerras de vaidades, um quer ser mais do que o outro. E o sacrifício de Cristo na cruz? Nós não consideramos o que Ele fez por nós? Eu tenho que ter Ele apenas como meu grande rei. Se Ele é meu rei, eu tenho que viver sob as normas dEle. Lembra que Ele disse: por que me chamastes de Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? Palavra do Senhor. Cada um quer seguir a Deus da sua maneira. Pastor Laubert sabe disso, como eu creio que todos nós aqui sabemos. Hoje é evangelho para todos os gostos. Tem até terapia do amor para você encontrar sua cara metade na igreja. E fica lotada essas igrejas. Não tem nem lugar para estacionar os carros. Venha buscar a tua alma gêmea. E o jovem lá leva uma rosa para encontrar a namorada na igreja e vice-versa. Querido, a casa de Deus é para buscar a presença de Deus. O profeta disse: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Amém, queridos? E esse pregador deve ser muito radical. Já me falaram algumas vezes. Você tem esse tempo ainda de buscar só dentro da Bíblia? É só dentro da Bíblia mesmo que eu busco a Deus. É só dentro dessa palavra. Eu vejo a Bíblia como um GPS da minha fé, GPS da minha alma. O rei Davi diz no Salmo 119 e o verso, se me falha a memória, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas quem não considera as obras do Senhor e não olha para as obras das suas mãos, sabe o que a maioria diz aí fora? Bíblia, isso é um monte de papel. O papel aceita tudo. Quantos pensam assim e fazem chacota da palavra de Deus? Como eu prego muito em praças públicas, sempre tem algum que vem sendo usado pelo diabo e tentar me questionar: ei, pregador, quem escreveu a Bíblia? Isso é papel. Eu digo para os meus críticos de plantão: os nossos documentos também são papéis. O SIC, o RG, carteira profissional, um passaporte, são papéis. Mas são esses documentos que identificam-nos como cidadãos e nos dá acesso à vida social. A Bíblia também identifica Jesus Cristo como Rei e nos dá acesso ao santuário dos santos. Amém, queridos? Amém. Eu prestei atenção no que o pastor Laubert diz: que o mundo, as forças das trevas do inferno, não querem em hipótese alguma que alguém tenha conhecimento de Deus e se aproxime cada vez mais de Deus. Isso é uma verdade, porque em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, vamos ler junto? Como existe uma oposição violenta para que você não conheça Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3, se não me falha a memória, deixa eu ver se é a primeira ou a segunda. 2 Coríntios, eu creio que deve ser a segunda. 2 Coríntios 4 e 3, diz o seguinte: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3, está registrada as seguintes palavras: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que o quê? Não resplandeça essa luz do evangelho. Porque a hora que essa luz resplandecer no coração de um homem, se ele for fiel, ele vai conhecer o verdadeiro Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Sobre conhecer a Deus?
Você sabe que para conhecer a Deus, primeiro você tem que considerá-lo e honrá-lo como Deus. Ninguém pode conhecer a Deus se não tiver fé. Sabe o que diz a Bíblia? É impossível agradar a Deus sem fé. Diz que é impossível. E alguém diz, mas o que eu faço para ter a fé? Paulo dá a resposta. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. E quando você está buscando esse conhecimento de Deus, por considerá-lo, Deus vai se agradar dessa atitude. Deus não se agrada se eu prego bem, se eu tenho dinâmica para oratória. Deus não está preocupado em saber se eu tenho estabilidade espiritual, ou seja, que eu sou uma pessoa benquista no mundo evangélico, no mundo social. Deus não está preocupado com isso não, queridos. O que agrada aos olhos de Deus, sabe o que é? Vamos ler? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Glória a Deus. Vamos ver o que agrada a Deus? A maioria não se agrada de Deus, nem olha para as obras das suas mãos, né? Querem banquetes, vinho, hoje é cocaína, hoje é crack, hoje é prazer da carne. Tem gente que não pede um capítulo de novelas de televisão, mas nunca lê um capítulo inteiro da Bíblia, porque não considera as obras de Deus. É verdade ou não é? Inclusive até crentes, viu, que gostam de ver Big Brother e A Fazenda, que é uma baixaria, desculpa a minha expressão. E não estão buscando o conhecimento de Deus. Mas leia a Bíblia, leiamos a Bíblia juntamente, o que agrada a Deus. Jeremias, capítulo 9, verso 23. Deus, aleluia. Jeremias 9, verso 23. Eu não vou estender muito, eu sei que logo nós vamos ter a Santa Ceia, mas dentro daquilo que Deus programou, nós vamos continuar ministrando a palavra. Jeremias 9, verso 23 diz o texto: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Não se glorie o forte nas suas forças. Quando alguém se gloria nas suas forças, praticamente ele vai desconsiderar a força do Deus vivo. Eu falei de Saddam Hussein, de Muammar Gaddafi, do próprio Hitler, né, que era poderoso e matou milhões, mas no final ele se suicidou. Aquele que abriu uma cova para alguém cair, ele cairá nela, diz o texto de Salmos. E é verdade. Conhecer a Deus não vem do homem nem do seu intelecto, do seu querer. Sabe o que diz a Bíblia? Não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. É Ele que revela conhecimento pelo Espírito Santo. Lembra que Jesus falou? Graças te dou, Pai, porque tu ocultastes esta sabedoria diante dos olhos dos sábios e entendidos, e a revelastes a quem? Aos pequeninos. Que Deus maravilhoso que nós temos. Ninguém vai chegar ao conhecê-lo pela sua própria iniciativa humana. Tem que ser algo divino, algo inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que diz Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 20, 2 Pedro 1 e 20, olha o que diz o apóstolo Pedro: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura Sagrada é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está na sua Bíblia? Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estava vendo uma reportagem na televisão, que eu creio que todo mundo viu, aí na mídia, que descobriram a partícula de Deus, como foi criado o universo. Um túnel, né, que levava da Suíça até a França, e dava aquelas explosões, né, e ali ficaram todo mundo, olha, descobrimos o segredo do universo. Que loucura! Não olham para as obras do Senhor. Dizem que o mundo foi criado pela explosão do Big Bang,
houve uma explosão e tudo aconteceu. Isto é diabólico. Isto é satânico. Deus criou esse mundo pelo poder desta palavra. Vamos ver? Abra sua Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu encontro rápido. Como é que Deus criou esse universo? Se as pessoas pensam assim e não querem dar glórias a Deus, não consideram as obras das suas mãos, eles vão se dar mal. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Tudo está aí para o homem saber que há um Criador. E eu vou ler com você. Como é que foi criado esse universo? Se você e eu queremos conhecer a Deus, nós temos que estar submisso às normas da sua palavra. Isto é, se render sem reservas a Ele. Fazer como Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, como Ele se entregou naquela cruz. Aleluia! Isto é cristianismo. Fora disso, para mim é balela. Eu sempre tenho falado, o meu compromisso não é com os evangélicos, mas é com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Apesar que eu amo os evangélicos, amo os católicos, amo os muçulmanos. Eu falei com vários muçulmanos lá na Inglaterra, quando morava lá. Falo com macumbeiros, feiticeiros, respeito, mas o tema que eu dou a eles, o tema central, é que esse evangelho é a única fonte de salvação do pecador. Amém, queridos? Eu quero ler aqui como é que foi criado esse universo. Eu vou para o livro de Hebreus, que é mais concreto que eu quero passar para a igreja. Como que Deus criou esse universo? Hebreus, no capítulo 11, se não me falha a memória, Hebreus 11 e o verso 1, diz o seguinte, Hebreus 11 e o verso 1, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, porque essa geração de hoje não está alcançando nenhum testemunho, a maioria. Vou ler de novo. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém, queridos? Aleluia. Pela fé cremos que, você vê que ele falou no plural, os mundos. Amados, faça uma reflexão na sua própria vida. Os mundos. Sabe por que ele falou os mundos? Porque a Bíblia diz que é o céu dos céus. Céu dos céus. A ciência afirma categoricamente que uma estrela é 300.000 vezes maior do que o planeta Terra. Uma estrela. Imagine como que é esse Deus que criou milhões e milhões de estrelas, que é impossível contá-las no universo. A mente humana é muito pequena para entender esses mistérios. Tanto é que Paulo diz em Coríntios, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Pastor Albert falou bem claro na oração: Senhor, nos revele os mistérios espirituais. E é verdade. Sabe o que Jesus disse sobre mistérios espirituais? Para um líder chamado Nicodemos. Nicodemos era o quê? Em Israel? Mestre em Israel. E Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Nicodemos, mestre. Cristo falou para ele: Nicodemos, importa tu nascer de novo. Senhor, como é que um homem sendo velho pode voltar pela segunda vez ao útero da sua mãe? E Cristo repreendeu-lhe e disse-lhe: ó Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É necessário que tu nasça de novo.
Eu lhe falei de coisas terrestres, quanto mais eu falar das coisas celestiais. Um mestre de Israel não entendia a linguagem de Jesus. E quando esses seres humanos, incluindo a mim também, ou quando toda a humanidade não considerar a obra de Deus, nem a sua palavra, como a maioria não considera a palavra de Deus hoje, até evangélicos na igreja não consideram essa palavra. Vão lá, que é gostoso na igreja, tem o encontro, tem as baladas, tem até balada gospel, né, pastor Laudert? Tem balada gospel hoje. Hoje tem o hip hop de Jesus, ou não tem? Tem o funk de Jesus. E a multidão vai de cabeça. É fácil ser evangélico. Hoje ser evangélico no Brasil virou moda. Todo mundo é evangélico. Ser evangélico hoje é status. Não é mais levar a vergonha da cruz. É status. Queridos, eu vou falar francamente para você e para mim também. A responsabilidade eu dou para mim. Se eu quero ter uma vida pautada nesta bendita palavra, eu tenho que ser moído, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa petulância humana. Sabe o que diz a Bíblia? Como o Cristo falou, se alguém não nascer de novo, não nascer de morrer. Não é verdade? E quem pode nos gerar? Porque para nascer nós temos que ser gerado, sustentado. Uma criança quando nasce, a mãe tem que dar alimento, tem que trocar as fraldas. Nós temos que ser uma criança perante o Senhor, mas no bom sentido. Lembra que Paulo diz? Sejais criança na malícia, mas homem no entendimento. Amém, queridos? Não é ser bobinho, não, ingênuo. É ser, ativo. O cristão autêntico, ele tem um poder de discernir o que está à sua volta. É verdade. E ninguém discerne ele, mas ele discerne bem todas as coisas, porque o Espírito Santo lhe revela. Se ele não tiver o Espírito Santo, mesmo que ele tenha boas intenções, ele é envolvido por essa massa de religiosidade ou de movimento evangélico. E vai no embalo, porque não tem domínio próprio. Lembra que Paulo disse? Não sejais como crianças, sendo levados por todo o vento de doutrina. Tudo que se fala, a pessoa vai atrás. O cristão tem que permanecer no Senhor, como diz Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixa tudo e siga-me, porque aonde eu estiver, ali também estará o meu céu. Aleluia! Mas para quem deixar tudo e seguir a Jesus, ele tem que considerar o Jesus em primeiro plano. Cristo é prioritário na vida dele. Deus soberano. Tão prioritário que Paulo diz uma vez assim: eu não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Isto é cristianismo. Nada era precioso aos olhos de Paulo. Nada. Sabe o que Paulo chegou a dizer? Eu reputo que Paulo era um homem sábio, hoje conhecia Jesus. Nós que lemos a Bíblia, sabemos que Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o top dos teólogos da época. Paulo era um homem que conhecia, falava vários idiomas, hebraico, grego, tinha carta branca para aprender o que ele quisesse, soltar. Tanto é que ele perseguia a igreja de Jesus. Mas quando ele conheceu o Senhor, sabe o que ele disse? Eu reputo a minha sabedoria como esterco para poder alcançar a sabedoria de Cristo. Amém, queridos? Jesus quer nos revelar a sua sabedoria, ou a sua palavra. E quando ele revelar para você, você deve ficar na humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando alguém começa a conhecer Jesus, ele tem que desaparecer. Lembra de João Batista? Chegaram para João: conhece o Cristo? João diz: eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Convém que ele cresça e eu diminua. Se todos os evangelistas, ministros do Evangelho, agissem como João Batista, o mundo seria impactado pelo poder desse Evangelho. Seria impactado. E eu falei isso no Espírito, viu? Porque Jesus falou sobre João Batista. Sabe o que Jesus falou sobre João?
O que fostes ver no deserto? Um homem bem vestido? Um profeta? Eu vos digo, ele é mais do que um profeta. Nenhum homem nascido de mulher é semelhante a João Batista. Quem falou de João? Jesus Cristo. Cristo honra quem honra ele. Glória a Deus. Graças a Deus. Alguém pode dizer, mas por que Jesus não defendeu João e decepar na sua cabeça e saiu no prato? Sabe por que Cristo não defendeu João? Porque a glória esperava João. Aleluia. E eu tenho certeza absoluta, quando Jesus voltar das nuvens, João Batista, os profetas, os apóstolos, os mártires, vão voltar com ele. Sabia disso? Diz que os santos vão julgar esse mundo, queridos. A Bíblia diz isso. Lembra de Estevão? Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi morto a pedradas. Que morte horrível. Mas Estevão, quando alguém ouvia ele, odiava as suas palavras, disse que tampavam os ouvidos e rangiam os dentes de ódio e o mataram. Mas só que Estevão, antes de desfalecer, Estevão disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé. Naquela hora Jesus se levantou para receber a alma de Estevão. Amém, queridos? Eu vou terminar. Jesus também foi crucificado. Fizeram desdém dele e disseram: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, desça dessa cruz e vamos crer que tu és o Filho de Deus. E vou finalizar que até os dias de hoje, o diabo cegou de tal maneira a mente dos homens, até do povo judeu, que eles não creem que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus vive. A maioria não crê e nem considera aquilo que ele fez na cruz. Pastor Albert, quando eu cheguei aqui, estava lendo: quem deu crédito à nossa pregação? E não fizemos dele caso algum. É verdade? Mas ouça, para concluirmos a mensagem da noite, que o diabo implantou essa semente maldita na maioria da humanidade, inclusive o povo de Israel, que eles não creem que Jesus Cristo ressuscitou. Rapidamente, para terminar, abramos em Mateus 28, verso 1, e logo estamos encerrando. Já que hoje é Santa Ceia, vamos ler o que diz rapidamente Mateus 28, verso 1. Diz o texto de Mateus 28, o verso 1. E no final do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e se assentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito atemorizados, como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. No verso 11, para não tomar tempo. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Mas o Senhor vai voltar na sua glória. Aleluia. E Ele vai se revelar para esse mundo.
para as nações. E quando ele se manifestar, querido, diz que as nações vão ser abaladas. Quando ele foi crucificado, não tremeu toda a terra? Não houve um terremoto, colocamos aqui, que o anjo apareceu e houve um terremoto? Eu vou concluir lendo em Ageu. Aqui falando da morte de Cristo. E até hoje estão achando que Jesus foi furtado o corpo dele, não é isso? Ageu, e vou terminar com esse último versículo da Bíblia. Ageu, lá no Velho Testamento, tremeu a terra quando Cristo foi crucificado. Mas vamos ler quando ele voltar. Ageu, rapidamente, agora eu vou finalizar. Diz o texto de Ageu, capítulo 2, o verso 6. Ageu 2 e 6. Diz o texto: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, e daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.